Capítulo 391. Uma herança. Deixada para trás aos que o destino pretendia, esta herança concede a habilidade única de cultivo, discípulo do fogo, bem como a habilidade absoluta maior que se destina a criar a mais poderosa encarnação das chamas. O conhecimento rapidamente veio à mente de Noah enquanto ele olhava avidamente para a abundante informação armazenada no cristal, o imenso valor deste tesouro agora ficando claro em sua mente. O maior valor que poderia ser obtido com isso não era apenas a sua capacidade única de cultivo e a habilidade absoluta, mas o fato de que esta herança era algo que poderia ser aprendido por outros. Semelhante ao tesouro que os celestiais encontraram e espalharam para seus discípulos, Noah poderia trazer seu povo para esta área para que eles próprios ganhassem essa herança, ou ver se ele poderia aprender como fazer cristais de herança semelhantes aos que os celestiais eram fazendo. Ele usou sua essência abundante para tentar mover esse antigo pedestal de seu lugar quando começou a ler as informações sobre essa herança, mas descobriu que algum tipo de lei inviolável o mantinha no lugar, onde ele não conseguia nem fazê-lo mover-se 1 centímetro. Isso não seria um problema, pois ele simplesmente teria que teletransportar seu povo para cá para que eles também experimentassem esse benefício incrível. Seu olhar desceu para a habilidade única de cultivo, Disciple of Fire, primeiro. Discípulo do fogo, uma técnica voltada para o cultivo da lei do fogo. Concede ao usuário a capacidade de formar um Fire Origin Core exclusivo. Apenas 2 frases para a descrição da habilidade, mas ele achou assustadoramente semelhante à habilidade, Discípulo do Destino, que cultivava a lei do destino inscrevendo linhas do destino no corpo do praticante, mas este, Discípulo do Fogo, em vez disso permitiu uma para formar um núcleo de origem do fogo. Noah deixou todo o resto de lado, pois essa habilidade única que era extremamente semelhante àquela que lidava com a lei do destino que ele recebeu dos celestiais teve seu foco central. Longe de sua posição, a equipe de exploração do fogo justo já havia retornado depois de terminar de caçar o último Behemoth do fogo que também forneceu a Noah a última peça do conjunto Flameborn incandescente, com seu corpo principal indo para as estruturas reais que serviam como local de dormir, aposentos dos celestiais enquanto ele se isolava. Um mini-mundo de sangue floresceu na sala dourada cintilante em que Noah estava, cobrindo-o inteiramente, o conhecimento sobre a habilidade única, Discípulo do Fogo, enchendo sua mente enquanto ele queria ver o quão diferente era de Discípulo do Destino. Estrondo. Parecia que uma explosão estava ocorrendo dentro de seu corpo no momento em que ele ativou Disciple of Fire, algo novo aparecendo bem dentro dele. Na posição que poderia ser considerada o centro do corpo de Noah, havia um núcleo incorpóreo de cor azul que continha listras douradas que permaneciam estáveis. Este poderia ser considerado o centro de sua origem, seu núcleo de origem. Além deste grande núcleo de origem, um pequeno ponto que brilhava com uma luz vermelha ardente começou a ganhar vida, não tendo nem 1/100º do tamanho de seu núcleo de origem. Isso poderia ser chamado de núcleo de origem do fogo. Estrondo. Uma tempestade de essência convergente invadiu a sala em que Noah estava hospedado enquanto os outros celestiais na estrutura primorosamente construída notavam essa convergência selvagem e olhavam para frente enquanto balançavam a cabeça com sorrisos. Eles sabiam que esta era a morada de um novo celestial que também era um ser com um destino nobre. Eles tomaram essa convergência selvagem de essência como um avanço que afetou o entorno deste ser, optando por ser respeitosos e nem mesmo enviar suas auras para a habitação. Enquanto isso, uma enorme quantidade de essência continuou a se acumular enquanto Noah absorvia tanto a essência circundante, quanto as reservas dos planetas aos quais ele estava conectado e conduziu todos eles de acordo com Discípulo do Fogo para esta origem do fogo em desenvolvimento. Essencial. Bem no centro de sua origem, além do núcleo azul em rotação estável incrustado com algumas listras douradas, a formação de um núcleo vermelho extremamente pequeno foi completada, pois foi rapidamente envolvido em um manto de chamas, uma energia única sendo liberada dele, e em cada célula do corpo de Noah quando ele começou a girar lentamente, absorvendo o máximo de essência que podia, sem reservas.
A energia única que o núcleo de origem do fogo liberou no momento em que foi totalmente formado envolveu cada célula que encontrou, tendo uma jornada árdua pela frente, pois havia trilhões de células para cobrir. O processo foi lento, mas Noah enviou sua consciência para seu próprio corpo enquanto observava essa energia única sendo liberada do núcleo de origem do fogo começar a fortalecer lentamente as células afetadas, cada uma delas ganhando uma sugestão das leis universais, sendo esta a principal. Lei do fogo. Estrondo. Parecia que seu corpo estava passando por euforia enquanto suas células bebiam essa energia única sendo liberada do núcleo de origem do fogo com entusiasmo selvagem, Noah sentindo seu corpo ganhar mais uma lei, esta indo impulsioná-lo de uma maneira diferente até mesmo do destino. Linhas que ele continuou a condensar com Fatis Disciple. Discípulo de fogo, não tinha nada como linhas de destino, mas criou outro núcleo de origem dentro dele que começou a girar lentamente enquanto aceitava a entrada de uma grande quantidade de essência e então liberava uma energia única que passivamente se fortalecia. O corpo de Noah, os efeitos malucos só podendo ser descobertos com o tempo. A aura de fogo começou a queimar lentamente dentro dele, sua consciência monitorando de perto esse processo enquanto ele se perguntava, isso seria semelhante ao cultivo da lei do destino, onde ele não poderia condensar um grande número de linhas do destino continuamente, ou seria isso ser algo diferente? A essência continuava a ser absorvida pelo pequeno núcleo de origem do fogo que começou a crescer lentamente com o passar dos segundos, não mostrando sinais de parar enquanto liberava ainda mais de sua energia única para banhar o corpo de Noah. Então ele se perguntou enquanto essa cena mística acontecia dentro dele, havia realmente um limite? Fim do capítulo. Capítulo 392 Núcleo de origem do fogo, menor que arauto das chamas maior que. O pequeno núcleo de origem da chama continuou a girar enquanto absorvia mana e liberava uma energia única que continuava a liberar uma energia intensa encharcada na lei do fogo, esta essência continuando a mergulhar por todo o corpo de Noah quando ele começou a sentir uma sensação constante de aumento de força. Seu clone, que era simplesmente uma extensão de seus membros, também tinha essa energia envolvida em torno dele, o corpo do clone realmente tendo uma reação mais intensa na caverna subterrânea da montanha vulcânica, pois trouxe Noah a confirmação de que ele seria capaz de progredir ainda mais rápido em ambientes repletos de temperaturas extremas e chamas. Ele continuou a testar se haveria um limite para a quantidade de essência que ele poderia alimentar o núcleo de origem da chama enquanto continuava a fortalecer seu corpo usando a lei do fogo, seu olhar se voltando para o painel de estatísticas ao notar a adição de outra lei. Noah Osmonte, título S, Senhor Infernal, 41%. Linhagem Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha S, de destino, 23.486. Núcleo S, de origem, fogo 1. Vitalidade, void, foco, força, void, leis, água 11%, espaço 8%, destino 0,23%, fogo 2%. No painel de estatísticas com Dest, Noah observou a adição de uma seção que listava a Origin Cores, com o único atualmente listado sendo o Fire Origin Core que foi colocado no estágio 1. Não houve menção de sua origem muito maior que brilhava com um brilho azul girando lentamente em seu centro, apenas este novo núcleo de origem recebeu um estágio enquanto continuava a crescer cada vez mais e começava a encharcar o corpo de Noah na lei do fogo, mais e mais. Diferente das linhas do destino que ele poderia ativar e usar a força que elas forneciam para causar quantidades ainda maiores de danos físicos e de alma, a energia liberada do núcleo de origem do fogo passou a aumentar diretamente a força de seu corpo enquanto ele sentia seus ataques, seriam sempre ainda mais explosivos, levando consigo um poder destrutivo que queimaria todos aqueles que estivessem contra ele. A essência continuou a fluir para este núcleo de origem do fogo enquanto Noah continuava a testar os limites, porque se não houvesse nenhum, então ele não via problema em aumentar o estágio deste núcleo de origem do fogo de 1 para 10, ou qualquer que fosse o estágio máximo de tal núcleo. Mas será que as leis universais permitiriam que tais possibilidades devastadoras ganhassem vida?
Sua pergunta foi respondida assim que ele sentiu seu corpo ficar cada vez mais encharcado pela lei do fogo, fios de chamas aparecendo em sua pele enquanto dançavam lindamente ao seu redor. Abaixo da montanha vulcânica onde seu clone estava cercado por imenso calor, seu corpo estava tendo uma reação ainda maior ao ficar totalmente envolto em chamas vermelho escuras. Tanto o corpo do clone quanto até mesmo o principal não sentiam nenhuma dor como essas chamas sentiam, muito confortável para eles. Pop. Neste ponto, uma metamorfose pareceu ocorrer com o núcleo de origem do fogo, pois ele instantaneamente dobrou de tamanho, sua presença ainda mais forte quando mudou do estágio 1 para o estágio 2. Noah também viu a lei do fogo subir lentamente de 2% até atingir 10%. No espaço de alguns minutos, ele aumentou ridiculamente sua compreensão de uma lei do nada até atingir 10%. Ele esperava continuar, mas foi quando as preocupações que ele tinha foram afirmadas como semelhantes a quando ele reuniu as linhas do destino pela primeira vez, algo o impediu de quebrar completamente as regras e apenas avançar pelos estágios. A grande quantidade de essência da atmosfera e das reservas de muitos planetas aos quais ele estava conectado simplesmente parou de entrar no agora estágio 2 do núcleo de origem do fogo e começou a girar pacificamente, sem sequer prestar atenção à energia abundante que tentava entrar nele. Agora lentamente passou por um ciclo de liberação das energias únicas que havia sido liberada antes e, em seguida, absorveu lentamente a essência ao seu redor a uma taxa que seria considerada o ritmo de uma tartaruga. Semelhante às linhas do destino, ele foi impedido de disparar rapidamente através das fileiras da lei do fogo, seus pensamentos agora se concentrando em até que ponto era o efeito dessa nova restrição, e se seus pensamentos sobre essas restrições eram menores do que a suprema lei do fogo. O destino seria confirmado. Noah suspirou com um leve sorriso quando finalmente atingiu a parede que estava testando, balançando a cabeça enquanto observava as mudanças em seu corpo. Ele sentiu uma força ígnea e explosiva em cada parte dele, sabendo que se ele fosse caçar behemoths de gelo no futuro, ele teria as habilidades e o corpo perfeitos para derrubá-los com muito mais facilidade do que outros gigantes. Quando ele pensou sobre as habilidades que vieram com a herança, seu olhar pousou na brilhante habilidade absoluta chamada Maior Que, lendo suas descrições enquanto tentava entender exatamente quais habilidades ela possuía. Maior que uma técnica vinda da herança do discípulo do fogo que prima pelo aspecto extremo da lei do fogo. As habilidades incluem encarnação do fogo, chamas rejuvenescedoras, reforço elemental da alma e Armagedon. Encarnação do fogo, você libera chamas continuamente de seu corpo, causando dano de fogo a todos os inimigos próximos à medida que qualquer habilidade do elemento fogo é aprimorada. As chamas liberadas podem ser manipuladas para formar formas variadas dependendo da compreensão do usuário. O estágio do núcleo de origem do fogo determinará o dano aumentado. Aprimoramento atual mais 200%. Chamas rejuvenescedoras, chamas de renascimento e cura envolvem seu corpo, garantindo maior regeneração de saúde e mana. O estágio do núcleo de origem do fogo determinará a regeneração aprimorada. Regeneração atual mais 200%. Reforço elemental da alma, um escudo único de chamas rico na lei elementar do fogo envolve a alma do usuário, garantindo maior proteção contra qualquer fonte de dano à alma. O estágio do núcleo de origem do fogo determinará o reforço aprimorado. Reforço atual mais 200%. Armagedon, a área dentro de 5 milhas do usuário se torna um solo de chama sagrado que evoca meteoros dos céus, destruindo todos os inimigos que estão neste solo de chama sagrado. O estágio do núcleo de origem do fogo determinará o dano. Dano atual mais 200%. Um belo conjunto de palavras apareceu diante de seus olhos, as descrições de múltiplas novas habilidades que se enquadravam em um sistema diferente daqueles que ele normalmente encontrava se abrindo na frente dele. O mais aterrorizante de tudo foi o nome da última habilidade que se enquadrava em Maior Que, e essa foi a habilidade que cunhou o nome Armagedon. Fim do capítulo. Capítulo 393 Mistérios e Perguntas.
Noah continuou a ler as porcentagens concedidas às habilidades absolutas quando percebeu que tudo foi afetado pelo estágio do núcleo de origem do fogo, observando enquanto esse núcleo vermelho cintilante girava lentamente em seu centro enquanto seu corpo continuava a pulsar com poder. Ele pensou em todos os acontecimentos recentes enquanto respirava, optando por continuar avançando enquanto se acostumava com essas novas habilidades, ao mesmo tempo em que cuidava dos tesouros abundantes que acabara de receber. Isso colocou em foco a herança do discípulo do fogo que ele poderia compartilhar com seu povo, o tesouro sendo uma herança que tinha uma habilidade única que permitia condensar um núcleo de origem do fogo, e uma habilidade absoluta que continha habilidades malucas. Ele sorriu para as possibilidades do futuro enquanto usava origem única para esconder o forte indício da lei do fogo em seu corpo enquanto o clone na caverna subterrânea da montanha vulcânica esticava seu corpo que agora estava cheio de abundante essência ígnea, e olhou para o antigo pedestal que continha o enorme cristal da herança que não podia ser movido. O antigo clone de sangue recuperou a terra espiritual do local distante e trouxe-a para perto do solo em chamas que tinha magma derretido não muito longe dele, a massa de terra flutuante única permanecendo estável contra o calor extremo enquanto ele enviava algumas mensagens telepáticas para seu pessoas. Barbatos, Kazuhiko e alguns outros escolheram treinar suas árvores de habilidades no espaço de tempo da terra espiritual. Seus corações estavam determinados a ver se esta área de trapaça onde o tempo era muito mais rápido do que o mundo exterior lhes permitiria alcançar um único pessoa. Muitas das fileiras dos precursores agora se aproximavam do vazio ou estavam estáveis nele enquanto Noah se deparava com os núcleos com muita facilidade, suas fileiras quase alcançando a dele, já que ele ainda não tinha escolhido avançar para o rank da alma. Suas considerações para isso eram atualmente por causa das restrições do reino infernal do primeiro inferno, que só permitia que as origens dos seres até o nível do vazio permanecessem nele. Aqueles que não eram do reino do vazio foram expulsos do primeiro reino do inferno e, no caso dos infernais, foram transferidos para o segundo reino do inferno que era muito mais amplo e grandioso, o local onde alguns senhores infernais genuínos fizeram seus lar. Muitos pensamentos passaram pela mente de Noah enquanto ele se perguntava se seriam uma mudança nas restrições do primeiro inferno por causa do título de Lorde Infernal que ele possuía, muitos dos pensamentos se inclinando para essa possibilidade como sua habilidade de lançamento que ele empurrou para o rank alma, Artilish Razan, poderia ser lançado no primeiro reino do inferno e realmente permanecer lá. Para ele, isso poderia significar simplesmente que era uma habilidade lançada por um ser no rank do vazio, não violava as leis do primeiro reino do inferno, embora seu poder atingisse o rank da alma. Isso foi semelhante à força que Athena mostrou, o que tornou possível para ela derrubar uma aberração infernal que tinha seu poder atingindo o próximo posto e estava prestes a ascender ao segundo reino do inferno. Muitas dessas possibilidades continuaram a fluir na mente de Noah enquanto ele escolhia esperar antes de correr para o rank da alma por enquanto, a única coisa que ele conseguiria seriam seus outros atributos atingindo esse marco, o que não era grande coisa para ele que agora estava começando a aproveitar os impulsos das leis universais. O que ele queria fazer agora era explorar o reino celestial ainda mais enquanto usava as memórias das novas regiões que o gigante do fogo dracônico havia explorado em sua vida quando escolheu deixar relutantemente a montanha vulcânica que tinha a herança do discípulo do fogo, bem como observar as outras regiões que abrigavam vários behemoths diferentes. Havia behemoths de gelo e água que ele ainda não havia encontrado, behemoths da terra dos quais ele só tinha ouvido falar dos celestiais, e até mesmo os poderosos behemoths do destino que eram quase impossíveis de matar. Esses behemoths também eram aqueles que estavam atrapalhando o avanço dos celestiais, a maioria. Para combater esses behemoths de elite que eram proficientes na lei do destino, a mente de Noah já estava nos behemoths que estavam em frente a eles com a lei do caos enquanto sua mente continuava se expandindo para vários lugares. A maior questão em sua mente eram heranças semelhantes, como o discípulo do fogo e o discípulo do destino, nas quais ele agora tinha as mãos. Se ele fosse para as regiões de outros elementos, seria capaz de colocar as mãos em outras heranças desses elementos.
Seriam semelhantes ao núcleo de origem dado pela herança do discípulo do fogo ou semelhantes às linhas do destino disponibilizadas pelo discípulo do destino? Foram tantas perguntas que fizeram seu coração curioso tremer de antecipação, pois ele queria obter rapidamente as respostas para todas elas. Dentre essas muitas questões, a maior que ainda permanecia sem resposta era sobre o próprio reino celestial. O que exatamente era esse reino esotérico que tinha heranças como discípulo do fogo e discípulo do destino? Qual era a verdadeira identidade deste reino repleto de seres enormes e extremamente sintonizados com as leis universais? Este foi o maior mistério na mente de Noah, e aquele que ele não estava nem perto de responder enquanto continuava avançando com seus próprios objetivos. O antigo clone de sangue retirou o núcleo de origem, Behemoth Zigote, do espaço expansivo como ele escolheu começar primeiro, esperando enquanto seu povo se reunia depois que ele enviava as mensagens telepáticas pertencentes a eles participando do tesouro recente que ele havia encontrado. Um sorriso curioso se espalhou por ele enquanto olhava para o ovo brilhante à sua frente, imaginando o ser que sairia disso. Fim do capítulo. Capítulo 394 Uma Terra de Fogo. O núcleo de origem, Behemoth Zigote, afirmou que seu período de incubação seria afetado pela região em que estava. Noah olhou para a lava borbulhante ao seu redor, pois esta região era extremamente adequada para este propósito, mas havia outra possibilidade que ele poderia pensar. Isso foi ainda mais perfeito. Ele se teletransportou para a Terra espiritual miniaturizada quando apareceu no topo de uma região nevada no norte da extensa massa de terra. Ele olhou para a neve que caía lindamente enquanto olhava para a descrição de uma característica particular da Terra espiritual. Espaço da lei, campos contendo uma maior concentração de leis específicas podem ser criados, garantindo maior velocidade de compreensão a todos que se cultivam dentro deles. Espaços atualmente desbloqueados: água, fogo, terra, ar. Espaços trancados: tempo, espaço, luz, escuridão, destino, caos. Sim, o lugar que ele pensou que seria o mais perfeito para a incubação deste ovo espetacular era algo que ele poderia fazer em sua terra espiritual, e esse era o espaço da lei. O clone pousou suavemente no campo nevado enquanto respirava, usando o gerenciamento espiritual da Terra para iniciar o recurso do espaço jurídico. Seus pensamentos avançaram enquanto ele selecionava o elemento fogo, uma imagem quadrada holográfica de onde ele queria que esse espaço estivesse aparecendo em seus olhos enquanto ele mexia nele. Ele descobriu que poderia aumentar seu tamanho e também diminuí-lo, expandindo o campo holográfico à medida que o percorria por algumas dezenas de quilômetros antes de usar sua mente para sobrepô-lo ao vibrante campo nevado diante de seus olhos. Estrondo. No momento em que ele afirmou o gerenciamento da Terra espiritual e o layout holográfico azul foi selecionado, um tremor passou por toda a Terra espiritual à medida que sua essência abundante começou a se reunir em direção a esta região selecionada. A neve abundante que se espalhava pelos campos próximos derreteu rapidamente quando a terra clara abaixo dela foi revelada, um tom de vermelho começando a se espalhar de todas as direções enquanto a terra calma da área circundante começou a rachar e fissurar. Algumas áreas foram elevadas enquanto outras foram derrubadas, a criação fenomenal do espaço da lei preenchido com a lei do fogo ocorrendo diante dos olhos de Noah em tempo real. O ambiente da terra espiritual do Planalto congelado, que sempre foi frio e gelado, começou a mudar nesta região em particular à medida que o calor se espalhava por todos os lados, a formação de pequenas montanhas em chamas aparecendo enquanto a área rapidamente mudava de um branco austero para uma atmosfera vermelha e ardente, com calor palpável. Estrondo. Assim como começou, o processo continuou a terminar rapidamente à medida que a mudança geográfica parou de tremer, a concentração de elementos de fogo na região agora começava a aumentar enquanto até Noah sentia que estava ficando cada vez mais quente. Este era o campo criado por uma característica da terra espiritual, este era o espaço da lei onde havia uma maior concentração da lei do fogo. WAA.
Ondas de calor foram liberadas continuamente à medida que o processo terminava. A região circundante, que nem sequer foi designada como espaço da lei, também viu seu ar gelado derreter à medida que o efeito se espalhava por uma boa distância. O derretimento da neve continuou até que uma área de equilíbrio espetacular foi alcançada. Noah, observando como uma região de chamas e fogo chegou a um ponto de intersecção quando nenhum dos dois invadiu o outro. A calma retornou ao ambiente quando sua atenção se concentrou no recém-construído Lost Space. Simplificando, era uma terra do fogo cintilante que na verdade tinha mechas de chamas dançando em sua atmosfera, a própria terra ardendo enquanto jatos de lava podiam ser vistos vindo do solo. O antigo clone de sangue entrou nesta região espetacular quando sentiu o núcleo de origem do fogo ligado ao seu corpo principal tremer de alegria quando ele entrou em contato com a energia elementar do fogo única neste espaço. Sua rotação lenta em seu corpo principal tornou-se um pouco mais rápida à medida que moveu-se com ainda mais vigor. O clone caminhou pelo espaço preenchido com a lei do fogo, sacando o núcleo de origem, Behemoth Zigote, quando no momento em que foi liberado na atmosfera quente, brilhou um brilho vermelho quando os elementos de fogo excitados nos arredores começaram a ser absorvidos neste ovo carmesim. Noah carregou este grande ovo do mesmo tamanho que ele para o espaço do fogo enquanto se aproximava do centro onde a lava borbulhante podia ser vista, colocando este ovo no local onde ele sentia a maior congregação da lei do fogo como metade da origem. Core Behemoth Zigote afundou na terra em rápida mudança. Oong. A velocidade dos elementos de fogo convergindo para o ovo só aumentou com esta ação. O ovo na verdade subiu ligeiramente no ar por si só enquanto chamas fumegantes e lava começavam a girar em torno dele. A intensidade dos elementos de fogo só aumentava nesta região à medida que o clone puxava. Voltei e observei esse processo ocorrer. Ele observou por alguns minutos enquanto esse processo continuava sem mudança, afirmando em sua mente que esperava que o possível despertar da criatura dentro deste ovo acontecesse em questão de horas enquanto ele o deixava sozinho flutuando no mar de chamas e lava, seu corpo desaparecendo para a camada subterrânea da terra espiritual, onde vários portais estavam estáveis. Ele daria ao enorme ovo o tempo necessário enquanto avançava para outra tarefa que precisava realizar, esta envolvendo a herança do discípulo do fogo. Dos portais presentes na camada subterrânea da terra espiritual, um brilhava com um brilho vermelho, outro era tingido de branco, um girava na escuridão, outro era verdejante e o último era de um lindo azul. Este portal azul em particular estava conectado ao seu mundo natal, onde ele havia estabelecido numerosos portais neste mundo e nos outros aos quais estava conectado, formando algo próximo ao que ele observou no mundo do cultivo abaixo, onde um círculo de portais que levava para mundos diferentes estava. Do portal que levava ao mundo demoníaco, o estrategista Agares que supervisionava este mundo foi o primeiro a chegar quando caiu de joelhos enquanto inclinava a cabeça em direção a Noah. Mestre, do mundo das feras, aqueles nos escalões superiores dos 3 reinos das bestas míticas restantes e do reino congelado também começaram a aparecer em seu portal enquanto todos faziam reverências semelhantes de respeito a Noah, a rainha Adelaide vindo para o lado de Noah com um sorriso tímido. Steel Mikhail logo veio do portal que levava ao seu mundo natal enquanto acenava para Noah com seu mesmo rosto severo, o corpo volumoso do protetor brilhando com poder enquanto seus olhos brilhavam para qualquer oportunidade reservada para eles hoje. Do antigo mundo de sangue, os vampiros exploradores também apareceram do portal vermelho quando a raça gélida do mundo gelado também fez sua entrada. A camada subterrânea da terra espiritual tornou-se mais viva à medida que muitos seres receberam permissão para entrar na terra espiritual por uma oportunidade que eles ainda não conheciam totalmente. As auras de Barbatos e Kazuhiko também puderam ser sentidas quando eles saíram do espaço temporal e se juntaram a eles, um evento único prestes a acontecer quando Noah estava prestes a compartilhar uma herança espetacular que só poderia ser encontrada no reino celestial.
Uma herança que concedia a alguém uma habilidade de cultivo única e uma habilidade absoluta estava prestes a ser compartilhada livremente com vários seres enquanto a ereção da própria força poderosa de Noah continuava, desta vez seu poder sendo aumentado em um nível inimaginável quando eles colocaram as mãos em algo que ninguém mais conseguiu encontrar. Fim do capítulo. Capítulo 395. Um estudioso, causa e destino. Na região imediatamente ao sul do santuário, ventos gelados devastaram o ambiente nevado enquanto um grande birrimute de gelo rolava pacificamente na neve. Não muito longe deste birrimute de gelo, uma figura escondida coberta da cabeça aos pés com um manto escuro estava agachada sob a vegetação nevada e cintilante enquanto escrevia algumas linhas em seu caderno. Tanto as regiões norte como sul têm um nível semelhante de partículas elementares na atmosfera, mas os seus níveis ainda são muito mais elevados do que quaisquer outros reinos. O ser estava documentando cuidadosamente suas descobertas do reino celestial enquanto seu poder vibrante no auge do reino da alma escondia sua aura do birrimute próximo. Este foi alguém que conseguiu entrar no reino celestial com a ajuda dos vampiros puro sangue do submundo, um poderoso agente secreto da guilda dos acadêmicos que ostentava grande poder na expansão negra. As supostas bestas celestiais são ainda mais únicas, seus corpos contendo uma quantidade anormal de leis universais. O ser continuou colocando mais descobertas, levantando os óculos enquanto seus olhos permaneciam no Ice Birrimute rolando na neve com seu enorme corpo. As estruturas dos behemoths que consegui colocar em minhas mãos mostram que sua fisiologia é semelhante à de suas espécies equivalentes em outros mundos e reinos, mas suas origens parecem ter sido muito influenciadas pela força por trás deste reino celestial. Numerosas possibilidades passaram através da mente do erudito, comparando sua abundante experiência e conhecimento com a nova terra que os celestiais conseguiram explorar nos últimos milhares de anos. Com sua passagem pela guilda dos acadêmicos, onde apenas os magos e magos mais geniais tiveram a chance de ocupar cargos, sua experiência era ampla e vasta. A maior possibilidade até agora é que este reino celestial seja um dos reinos de níveis mais altos encontrados em nossa galáxia novos, ou a possibilidade ainda mais inacreditável é que este reino possa ser o que todos nós temos procurado, o lugar onde as leis universais são abundantes e a essência atmosférica é imensa. Isso poderia ser apenas o C-Hor. Ponto de exclamação. O homem da guilda dos acadêmicos parou de fazer suas anotações enquanto seu olhar se dirigia para o gigante de gelo montanhoso, vendo uma equipe de exploração de um mundo primordial se aproximando da fera e iniciando uma caçada enquanto o acadêmico usava seu poder para velar ainda mais seu corpo, afundando-se em a terra enquanto ele continuava observando. O que estava em sua mente era a mesma coisa que muitos seres estavam tentando descobrir recentemente, e era a questão do que exatamente era esse reino místico que os celestiais desfrutavam há tanto tempo. Perto do centro do próprio santuário, Athena e Noah estavam se reunindo com um sério grão-mestre Vredral enquanto discutiam seus recentes empreendimentos. O grão-mestre aprovava seu rápido progresso enquanto adotava uma expressão cuidadosa e falava. Você se acostumou com o ritmo dos behemoths normais e aprendeu a melhor forma de derrubá-los, e podemos passar para o próximo estágio do seu treinamento enquanto você enfrenta behemoths ainda mais ferozes, e estes serão de grande ajuda, para você aumentar a velocidade com que você obtém fatlines. O grão-mestre Vredral falou com uma voz poderosa enquanto Noah e Athena olhavam para frente respeitosamente, muitos pensamentos passando pela mente de Noah enquanto ele ansiava por qualquer coisa que pudesse aumentar a velocidade com que ele poderia elevar a lei suprema do destino. Além dos behemoths do fogo na região norte, o perigo aumenta à medida que você começa a entrar nas regiões perigosas onde principalmente aqueles do reino forjamento da alma exploram, com as equipes de nível mais alto, como a equipe de exploração do fogo justo e as equipes de elite, entrando em jogo como inimigos que você pode encontrar, são aqueles proficientes nas leis supremas. Uma luz poderosa passou pelos olhos do grão-mestre quando ele disse isso, usando seu poder enquanto agitava as mãos e criava a imagem ilusória de um birrimute escuro diante de seus olhos. Aqueles que são os mais perigosos para nós, bem como os mais lucrativos,
São os terríveis Behemoths do caos que são proficientes no elemento oposto que cultivamos. Isso significa que nossos ataques apoiados pela lei do destino são especialmente prejudiciais para eles, mas também significa que seus ataques cheios da lei do caos são especialmente perigosos para nós também. Mas com o perigo vem a oportunidade, onde a caça aos Behemoths do caos demonstrou causar rapidamente um aumento no número de linhas do destino que alguém pode condensar, ganhando força rapidamente através deste caminho perigoso. O grão-mestre terminou suas palavras enquanto os dois discípulos à sua frente tinham olhos brilhantes. Athena foi a primeira a falar enquanto seu corpo pulsava com uma luz dourada, sua expressão era de excitação. Estamos dispostos a enfrentar os perigos, mestre. Os olhos de Noah também mostraram uma expressão entusiasmada enquanto ele acenava em direção ao grande mestre, seus próximos passos para aumentar seu já rápido aumento de poder sendo gravados em pedra enquanto eles se preparavam para se aprofundar no misterioso reino celestial, e desta vez foi para procurar por Elite. Behemoths que eram proficientes em uma lei suprema. Os preparativos começaram quando o líder da equipe de exploração do fogo justo ficou animado com a notícia de que sua equipe recebeu autorização para mergulhar além dos Behemoths do fogo e chegar às regiões mais perigosas mais distantes do santuário, o barulhento Boro trazendo Noé e Athena para comemorar a noite inteira enquanto um banquete era realizado. Para eles, outro marco estava chegando, pois teriam a chance de enfrentar perigos e aumentar sua força, mas a mente de Noah estava cheia de outras possibilidades, já que ele tinha pensamentos completamente diferentes quando pensava sobre os Behemoths do caos e sua proficiência na lei do caos. Caos. Sua mente continuou a se perguntar quais itens e materiais sairiam deles, que tesouros ou heranças ele poderia encontrar se mergulhasse nesta região e exatamente onde estaria seu poder à medida que acumulasse mais linhas do destino enquanto aumentava o estágio da origem do fogo. Núcleo crescendo lentamente dentro dele. Enquanto outros olhavam para uma ou duas possibilidades diante de seus olhos, Noah estava vendo um futuro brilhante cheio de oportunidades infinitas que estavam apenas esperando por ele. Fim do capítulo. Capítulo 396 Esquemas, compartilhando tesouros. Em locais específicos ao redor do santuário que agora eram designados como mercados, uma atmosfera movimentada se espalhava enquanto gritos podiam ser ouvidos por todos os lados. Garra de um Behemoth da terra à venda, só será negociado por núcleos de alma ou materiais de um Behemoth do fogo. Uma fruta aurora à venda. A única fruta aurora. O layout do mapa da região leste próxima está disponível, procurando por materiais do Ice Behemoth para negociar. Vozes poderosas se espalharam enquanto seres de todos os lugares se reuniam e procuravam por coisas que pudessem comprar se não quisessem arriscar suas vidas lutando contra Behemoths aterrorizantes, muitos dos materiais que estão à venda atualmente sendo apenas metade daqueles que os vendedores trouxeram de volta, suas aventuras, com metade já sendo embolsada pelos celestiais. Nos últimos dias, os celestiais começaram a ver o efeito de sua decisão à medida que coletavam materiais em um ritmo muitas vezes maior do que antes, esses materiais vindos de cada ser que se movia no reino celestial apenas agindo como outra fonte de aumento rápido do poder, força de seus discípulos, pois muitas naves de guerra primordiais estavam se movendo do reino celestial e indo em direção às estrelas celestiais para distribuir esses materiais maravilhosos para esses planetas. Eles estavam alcançando seu propósito de continuar a influenciar a vida de muitas das figuras poderosas na expansão da luz, bem como desfrutar dos benefícios do reino celestial em um ritmo ainda mais rápido do que antes. Mas, como sempre, as decisões tiveram seus pontos positivos e negativos. Entre os muitos seres que entraram no reino celestial, muitos daqueles com habilidades de ocultação especializadas da expansão negra também entraram. Seja no grupo inicial de vampiros puro sangue que veio com Helena, ou na chegada de grupos posteriores quando eles começaram a explorar e mapear o reino celestial também. Entre esses seres, havia aqueles que possuíam habilidades semelhantes às de um certo impostor que lhes permitiam se teletransportar através de reinos e planetas, sendo a única limitação a distância que podiam atravessar.
Mais mana era necessária quanto maior a distância, o que representava um árduo desafio para aqueles na expansão das trevas, já que a localização do reino celestial era cercada em todas as direções pelos olhos dos celestiais, quaisquer planetas próximos sendo mantidos sob estreita vigilância enquanto eles levou em consideração as habilidades espaciais únicas que alguns seres possuíam. Neste dia, porém, outro ser único da guilda dos acadêmicos da expansão negra conseguiu passar pelos olhos dos celestiais e entrar suavemente no santuário, enviando uma mensagem telepática para outro membro da guilda dos acadêmicos que estava observando os behemoths de gelo em a região sul. Argus, cheguei. Agora podemos começar. O conteúdo da mensagem só poderia ser bem compreendido por quem a ouviu, sendo imediatamente enviada uma mensagem telepática. Você finalmente chegou, Malthus. Temos muito que fazer. Este reino. Numerosas mensagens começaram a ser enviadas de um lado para o outro neste dia, quando dois seres bem conhecidos da guilda dos acadêmicos da expansão negra começaram ativamente seus planos no reino celestial. Um deles era conhecido como Argus, a biblioteca ambulante, que era proficiente em habilidades secretas e possuía uma grande quantidade de informações sobre muitas coisas. O outro foi Malthus, o mago espacial que se destacou na lei do espaço, possuindo habilidades que muitos seres invejavam. Sim, vá devagar, Argus, você tem mantido contato com Helena. Estou pronto para estabelecer a conexão espacial que nos permitirá transferir os benefícios deste reino com facilidade no futuro próximo. Quais locais você explorou? Comece a ir para o sul, vou lhe enviar minha localização. Um especialista conversou com outro no campo de seres poderosos movendo-se ao redor do amplo santuário estabelecido pelos celestiais, movendo-se diretamente sob seus narizes enquanto os estágios iniciais dos planos dos seres da expansão negra aconteciam. Eles sabiam que a força de seus inimigos provinha deste reino, e esses mesmos inimigos foram ousados o suficiente para abrir este reino para outros à medida que os conflitos esquentavam e o caminho se aproximava. Antes que todo o inferno começasse, eles colheriam os benefícios deste reino enquanto lutavam por um objetivo: encontrar tesouros no mesmo nível dos celestiais que lhes permitiram se mover com extrema força nos últimos milhares de anos. À medida que muitos seres continuavam a se mover pelo vasto reino celestial, alguns sortudos estavam colocando as mãos em uma poderosa herança sob uma montanha vulcânica. As forças de numerosos mundos conectados a Noah estavam colocando livremente em suas mãos um poderoso conjunto de técnicas que lhes daria uma enorme vantagem sobre o cultivo de uma lei universal, algo que muitos deles nem tinham feito antes e seria a primeira vez para eles tentar. Mas eles não precisavam ponderar ou tentar compreender a lei de uma maneira obscura. Tudo o que precisavam era ter energia suficiente para usar, discípulo do fogo, e criar o núcleo de origem do fogo, continuando a construir esta nova origem enquanto também tornou-se capaz de usar a habilidade absoluta que veio com a herança. A terra espiritual estava estacionada muito perto do antigo pedestal que continha o cristal da herança que não podia ser movido, Noah guiando aqueles que eram muito fracos com uma barreira protetora, e aqueles que conseguiam lidar com a lava sinistra flutuando em seus arredores simplesmente saíram eles mesmos, aceitar a herança. Mas quando este processo inicial foi concluído, muitos indivíduos se viram direcionados para um determinado local na terra espiritual do Planalto congelado que ia contra a natureza original que conheciam, observando uma ampla área que estava cheia de um calor extremo que só ficava mais intenso à medida que foi mais longe. Aqueles que eram mais poderosos seguiram as instruções de Noah à medida que avançavam no campo concentrado com a lei do fogo, sendo instruídos a iniciar o discípulo do fogo pela primeira vez nesta área mística. Estrondo. O nivelamento de poder de numerosos seres estava em andamento, pois no centro deste espaço da lei, um enorme ovo descansava rapidamente enquanto absorvia as abundantes partículas elementares da lei do fogo nos arredores, imenso calor sendo emitido dele enquanto parecia pronto para pop a qualquer momento. Fim do capítulo. Capítulo 397. Um gigante de estimação.
Alguns dos precursores do pecado foram os primeiros a desfrutar da herança do discípulo do fogo, seus corpos já produzindo uma muda que precisavam nutrir antes que pudesse se tornar um núcleo de origem do fogo. Ao contrário de Noa, eles não tinham reservas ilimitadas de mana para brincar, então eles realmente tinham uma tarefa árdua apenas para acumular mana suficiente para estabelecer o núcleo de origem do fogo em primeiro lugar. Noa esperava que demorassem alguns dias antes de se tornarem bem-sucedidos, mesmo nesta bela região que agora estava cheia de densas partículas elementares do elemento fogo. Seu olhar foi transferido para o pulsante núcleo de origem, Behemoth Zigote, que estava mostrando uma reação ainda mais vibrante depois de algumas horas, seu clone se teletransportando perto do centro do espaço da lei do fogo enquanto observava as mudanças com antecipação. Seu corpo principal estava se comunicando com Helena enquanto ela divulgava fielmente os detalhes dos movimentos da expansão negra e suas operações secretas no reino celestial, Noa mantendo-se atualizado sobre as ocorrências que moveram o futuro adiante enquanto notava a chegada de dois poderosos combatentes únicos da Dark Expanse no reino celestial. Meu progenitor, eu poderia ser tão ousado a ponto de pedir que você crie itens para nós usando os materiais dos behemoths que derrubamos. Um sorriso surgiu na mente de Noa ao ouvir esta mensagem telepática de Helena, enviando uma resposta logo em seguida. Isso é algo que eu já planejei fazer. Além disso, vou precisar que vocês encontrem uma chance de vir para a região norte do reino celestial para aceitar pessoalmente uma herança única na qual coloquei as mãos. Seu corpo principal continuou se comunicando com seu povo que ainda não teve a chance de participar da herança do discípulo do fogo, bem como iniciou o processo de preparação para sair com a equipe de exploração do fogo justo enquanto eles enfrentavam os behemoths do caos. Seu clone permaneceu no ígneo espaço da lei enquanto ele observava o núcleo de origem, Behemoth Zigote, pulsando, seu tamanho já tendo crescido o dobro do seu quando começou a liberar ondas maravilhosas de elementos de fogo escaldantes enquanto rachaduras começaram a se espalhar ao seu redor, uma luz vermelha começando a brilhar. Estrondo. Uma essência régia única começou a permear para fora enquanto as rachaduras se espalhavam audivelmente pelo ovo. Esta essência régia anunciava a chegada de um ser poderoso enquanto os elementos fogo nos arredores dançavam descontroladamente. Rugido. O rugido claro e nítido de um jovem dragão soou magnificamente, uma erupção de luz vermelha explodiu a gaiola em que estava presa enquanto as asas abertas de um pequeno behemoth de fogo dracônico se tornavam aparentes quando a luz começou a diminuir. Os elementos de fogo altamente abundantes avançaram em direção a este dragão rapidamente enquanto Noa observava com admiração enquanto o tamanho desta besta se expandia até atingir 10 metros, suas asas espalhadas brilhando intensamente enquanto suas jovens características dracônicas observavam o único ser próximo a ele. No momento em que o olhar do jovem dragão pousou em Noa, seus olhos brilharam com uma luz subserviente quando um círculo rúnico extremamente definido irrompeu dele e se ligou a Noa, viajando através do antigo clone de sangue e sua origem, sentindo uma pequena conexão que foi considerada o apego de um animal de estimação como este dragão formou um vínculo com ele com sucesso com a ajuda dos meios únicos do sistema planetário. Os olhos do jovem dragão permaneceram em Noa enquanto olhava para ele com uma mistura de cuidado e confusão, sua força e poder mental inato logo entrando em ação enquanto numerosas explosões de informações eram liberadas da conexão que sentia com este ser na frente disso. O jovem dragão chegou a um entendimento enquanto se movia pela atmosfera ardente cheia de elementos de fogo e se aproximava de Noa. Seu tamanho agora chegava a 10 metros, sendo menos de um quinto do tamanho de um behemoth normal logo após seu nascimento. O jovem behemoth do fogo dracônico trouxe sua cabeça majestosa para perto do clone de Noa enquanto cutucava e esfregava sua cabeça em sua direção. O clone tinha um largo sorriso espalhado em seu rosto enquanto ele acariciava o dragão subserviente na frente dele. Mestre! A voz de um jovem dragão soou na mente de Noa enquanto ele balançava a cabeça, olhando para o corpo desta fera de 10 metros logo após seu nascimento enquanto calculava sua força.
Atualmente, ele realmente possuía uma força vibrante no fantasma Alrenk, sua força logo após nascer representando a posição real deste ser e as enormes possibilidades que teria para o futuro. O pensamento da singularidade deste Behemoth do fogo dracônico que ele acabou de colocar em suas mãos não passou por Noah, e ele entendeu perfeitamente que ele era provavelmente o primeiro a ter um Behemoth deste reino celestial como animal de estimação. Isso foi possível com seu sistema planetário que pegou a origem do monstruoso Behemoth de fogo que estava a meio passo do reino de expansão de domínio e o fundiu com a alma despedaçada, abrindo caminho para a possibilidade deste jovem dragão espetacular na frente de seus olhos. No breve período de tempo em que seu clone entrou no reino celestial e começou a se mover sozinho, ele conseguiu encontrar uma herança, derrotar um gigante do fogo dracônico que já estava a meio passo do reino de expansão de domínio e colocar suas mãos em um animal de estimação de calibre desconhecido enquanto um dragão poderoso cutucava subservientemente seu corpo. Suas expectativas para o futuro eram brilhantes quando ele olhou para o dragão e gritou: "Vir!" Havia muito o que fazer enquanto ele aproveitava o tempo para absorver os benefícios do recente empreendimento e continuar fortalecendo as pessoas ao seu redor, seus pensamentos focando especialmente no Behemoth que ele havia colocado em suas mãos enquanto se preparava para criar uma fera terrível para si mesmo, o S.A. Só de pensar neste dragão de 10 metros de altura que um dia poderia crescer e se tornar o gigante dracônico montanhoso com quem ele acabou de lutar o fez olhar com entusiasmo para o futuro. Fim do capítulo. Capítulo 398. O tempo é essencial. O antigo clone de sangue de Noah retornou temporariamente ao primeiro reino do inferno, sua figura se teletransportando para os céus em chamas enquanto ele estava em cima de um jovem e curioso Behemoth dracônico. Seu olhar se estendeu pela área ao seu redor, pois já estava cheia de hordas de infernais. A essência dentro de seu corpo vibrou enquanto ele adornava o conjunto Flameborn incandescente com seus ridículos aumentos de conjunto, preparando-se para realizar o cultivo em alta velocidade dos infernais enquanto estabelecia a meta de obter totalmente o título de Senhor Infernal em breve. Ele estava apenas deixando o Art-Lish Razan para trás para cultivar os infernais e aumentar os pontos de habilidade junto com a progressão da porcentagem no título de Senhor Infernal, mas ele planejava agir pessoalmente e reivindicar este título ainda mais rápido, como queria, para entrar no reino do forjamento da alma em breve. Ele não estava confiante em quebrar as leis do reino infernal se alcançasse o posto que sempre foi empurrado para fora do primeiro reino do inferno, então esta foi sua próxima melhor escolha quando seu corpo principal começou a se mover com a equipe de exploração do fogo justo para mergulhe mais fundo no reino celestial em busca de Behemoths do caos. Vamos! Ele enviou um comando ao jovem dragão que crescia lentamente a cada minuto. O clone fornecia núcleos abundantes para elevar a classificação deste Behemoth, pois ele esperava que ele alcançasse o reino do vazio em pouco tempo. Ele tinha com ele vários núcleos de Saint Void Rank, com uma quantidade decente de núcleos de Soul Rank separados para impulsionar seu próprio nível quando chegasse a hora certa. Enquanto o dragão se deleitava em outro ambiente de fogo que era o reino infernal, o clone de Noah começou a lançar inúmeras habilidades quando o Art-Lish Razan apareceu mais uma vez no primeiro reino do inferno, sua qualificação como uma habilidade lançada por um ser no reino do vazio, permitindo-lhe contornar as restrições deste reino infernal quando começou a convocar uma grande quantidade de mortos-vivos. Os enormes círculos rúnicos que trouxeram mortos-vivos abissais também apareceram nos céus. Estrondo. Os místicos anciões foram trazidos à vida mais uma vez a partir do uso da habilidade na árvore de habilidades, King of the Ancients, as criaturas humanoides aladas escuras aparecendo grandiosamente no reino infernal enquanto olhavam para o clone. Os pensamentos de Noah pareciam ter passado para eles enquanto seus olhares se voltavam para os infernais enlouquecidos abaixo deles, vendo o quão fracos eram esses seres que eles foram convocados para matar quando viraram a cabeça para o lado e olharam para Noah novamente, aparentemente fazendo uma pergunta desconcertante. Isso estava perguntando, sério? Convocando-nos para criaturas tão fracas? Sim.
Comparado ao poder que Noa e seus seres convocados detinham, esta campanha que ele estava prestes a realizar contra esses infernais cujas potências mais fortes estavam no reino do vazio seria realmente unilateral. Era semelhante a um veterano de alto nível voltando para uma área de baixo nível cheia de mobs que largavam itens que ainda tinham ótimos usos para eles. Se apenas o Artilish se movendo sozinho com hordas de mortos-vivos durante o mês passado trouxesse a porcentagem do título de Lorde Infernal acima de 30%, com a forma como ele planejava se mover pessoalmente enquanto usava suas habilidades poderosas neste reino, a única questão que restava era como muitos dias seriam necessários para que o percentual do título chegasse a 100%. Transformação do Arquilorde Demônio. Catulo Menor. Amanhecer do Senhor de Sangue. Encarnação do Fogo. O lançamento repetitivo de inúmeras habilidades e habilidades acumuladas de transformação e buffs estavam sendo lançadas como uma aura aterrorizante decidida a caçar infernais com extrema eficiência apareceu no primeiro reino do inferno. O brilhante tridente do mar apareceu nas mãos ampliadas de Noa enquanto ele adotava a terrível combinação das transformações do Lesser Cthulhu e do Arch-Demon Lord, sua outra mão carregando a Glaive of Cimmering Ember do conjunto incandescente Flameborn enquanto o lindo lançamento de habilidades irrompia vindo dele novamente, os infernais alvos quase mijando nas calças ao sentirem uma aura que não estava de forma alguma no nível aceitável deste reino vindo para suas vidas. O corpo principal de Noa estava ao lado de um boro barulhento que estava falando sobre o temível poder dos Behemoths do caos que eles logo enfrentariam enquanto esperavam que o resto dos membros da equipe se juntassem a eles. Consegui lutar contra um único enquanto seguia uma equipe de exploração de elite de grandes mestres. Posso dizer agora que essas feras farão desaparecer a superioridade que você sente enquanto ajudado pela lei do destino. As leis supremas são assim. O poder dos Chaos Behemoths continuou a ser exaltado enquanto Boro continuava. A única razão pela qual estou confiante em nossas chances desta vez é porque o Grão-Mestre Vredral favorece seus dois discípulos que têm destinos nobres e virão junto, haha. Noa sorriu com este comentário, pois sabia que para esta próxima viagem, eles seriam acompanhados pelo poderoso Grande Mestre do Reino de Expansão de Domínio enquanto resistiam à força única dos Behemoths do Caos. O Grande Mestre favoreceu demais suas vidas para deixá-los explorar um local tão perigoso onde esses seres residiam apenas com a equipe de exploração do Fogo Justo, então ele estaria agindo como a figura principal nesta próxima caçada enquanto Noa tivesse um vislumbre do poder deste Grande Mestre que tinha uma posição relativamente alta na 7ª estrela celestial. Noa e Boro não esperaram muito antes que o resto da equipe começasse a se reunir, Athena aparecendo por último com o Grande Mestre enquanto as sobrancelhas se erguiam em sua entrada. Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto do Grão-Mestre Vredral quando Athena entrou com uma aura que tinha acabado de sair do Reino do Vazio e entrar no Reino do Forjamento da Alma, a força da Princesa da Guerra avançando enquanto seu corpo parecia estar borbulhando de poder. Fim do capítulo. Capítulo 399 Aventurando-se mais ao norte. Parabéns, irmã mais velha. Noa respondeu com um leve sorriso enquanto olhava para a força chocante sendo liberada no pequeno corpo da garota à sua frente. Ela já estava no Rank Void quando ele a conheceu meses atrás, seu poder lentamente continuando a aumentar quando ela finalmente explodiu e entrou no Reino do Forjamento da Alma hoje. Obrigado, irmão mais novo Crixus. Você não deve ficar para trás. Seus olhos estavam languidos e cheios de desejo pela batalha quando ela se juntou à equipe. Todos os outros membros lhe enviaram suas palavras de parabéns enquanto Noa estava se perguntando onde estava realmente o poder desses príncipes da guerra agora. À medida que passava mais tempo acumulando linhas de destino, ele se tornava cada vez mais capaz de discernir quantas linhas de destino um celestial possuía, e sua intuição lhe dizia que Athena estava na verdade se aproximando do número mágico de 100.000. Este foi um número que qualificou alguém para ser um grande mestre celestial, algo que poucos aderiram à honra de alcançar em suas vidas. O poder desta princesa da guerra quando ela estava no Rank Void era aterrorizante,
onde ela era capaz de enfrentar uma serpente negra devoradora do reino de forjamento de almas no mundo dos magos e lutar contra Behemoths do Renki-Sou no reino celestial. Um sorriso se espalhou pelos lábios de Noah enquanto ele se perguntava o poder que esta mulher poderia agora exercer quando ela mesma entrasse no reino do forjamento da alma. Vamos! O grão-mestre Vredral falou jovialmente enquanto eles iam em direção a uma área específica onde numerosos navios de guerra primordiais estavam localizados, um espaço expansivo onde apenas os celestiais tinham permissão para entrar, pois para esta viagem de exploração, eles usariam um navio de guerra primordial para atravessar as vastas distâncias do reino celestial e para a região onde os Behemoths do caos poderiam ser encontrados. Do santuário, que poderia ser considerado uma enorme metrópole repleta de uma população cada vez maior de novos seres, um grupo específico de celestiais entrou em um grande navio de guerra primordial enquanto a energia de um especialista do domínio o envolvia e o elevava aos céus. As forças próximas de numerosos primeiros mundos que agora povoavam o santuário olharam para o local onde este navio decolou suavemente e começaram a disparar para a região norte, esta não sendo a primeira vez que observaram algo assim acontecendo enquanto olhavam com inveja para os meios dos celestiais. Um grupo específico que estava retornando de sua caçada, a recém-formada Ordem do Sangue, olhou para este navio em particular enquanto alguns deles sentiam uma aura familiar dele. O pinguim imperador caminhava valentemente pelas ruas místicas do santuário enquanto erguia o bico em direção ao céu, uma luz forte passando por seus olhos redondos enquanto a vampira real Helena tinha um olhar ainda mais fervoroso enquanto olhava na direção que Noah tinha ido. Avante! Ela enviou decisivamente uma mensagem para seu povo enquanto se comunicava com as forças da expansão negra iniciando seus próprios planos no reino celestial, o objetivo atual da Ordem do Sangue sendo seguir na mesma direção onde numerosos Behemoths de fogo poderiam ser encontrados, usando isso como uma fonte de treinamento enquanto eles caminhavam em direção a uma certa herança sob uma montanha vulcânica. As muitas peças no tabuleiro continuaram a se mover enquanto Noah permanecia confortavelmente no avanço do navio de guerra primordial e olhava para a extensa paisagem do reino celestial abaixo dele. As enormes árvores cintilantes e a atmosfera de fantasia sempre o deixavam sem fôlego, ligando esse sentimento a um sentimento semelhante que sentiu quando observou sua terra espiritual, mas em uma escala muito maior. Ele descobriu que seus pensamentos estavam realmente se perguntando quando chegou a essa comparação. Será que a terra espiritual algum dia seria capaz de alcançar algo tão remotamente tão incrível quanto isso? Ele se livrou de suas fantasias com esse pensamento enquanto observava serenamente os arredores, sem tentar sonhar acordado com coisas impossíveis naquele momento. Eles se depararam com alguns Behemoths de fogo que se moviam abaixo, seus olhares voltados para eles com uma luz forte, enquanto observavam apenas a poderosa nave passar por eles. Algumas vezes ele observou ataques sendo lançados em sua direção, a nave evitando-os completamente ou uma fina barreira de luz aparecendo ao redor do navio de guerra principal que interrompeu os ataques. Até agora, eles não encontraram nenhum Behemoth voador que pudesse lhes causar problemas, sendo seres como o Behemoth do fogo dracônico únicos e raros. Assim, algumas horas se passaram no navio de guerra primordial enquanto o grão-mestre o dirigia com competência pelas áreas exploradas do reino celestial, Noah contemplando observando o cenário que passava e guardando tudo em sua memória enquanto seu clone se movia com vigor no infernal reino. Ele podia observar o aumento constante dos pontos de habilidade infernais a uma velocidade várias vezes maior que a que o lixo estacionado estava trazendo no passado, com a porcentagem próxima ao título de Senhor Infernal também continuando a aumentar de vez em quando. Depois de mais algumas horas, o navio de guerra principal em que eles estavam começou a desacelerar e a baixar em direção às altas árvores antigas no solo, Noah percebendo que a essência atmosférica estava ficando ainda mais espessa enquanto olhava para o local onde estavam chegando. Não muito longe deles, a nave desacelerando estava pousando ao lado de uma grande estrutura semelhante a uma torre,
esta arquitetura requintada sendo um lugar onde poderosos celestiais estavam estacionados no reino celestial, a junção onde se poderia traçar uma linha entre Behemoths normais e Behemoths de elite, com base na direção que eles tomaram. Noah havia chegado à sua primeira torre de vigilância celestial que estava cercada por numerosas naves de guerra principais, as auras de celestiais poderosos ainda mais selvagens do que aquelas que ele normalmente sentia no santuário estando presentes enquanto ele penetrava ainda mais nas fileiras dos celestiais, desta vez seguindo uma equipe liderada por um grande mestre enquanto planejavam caçar Chaos Behemoths. Fim do capítulo. Capítulo 400 Linha entre os fracos e os poderosos. Esta é uma torre de vigia onde algumas equipes de elite estão estacionadas, monitorando os movimentos daqueles que são realmente ameaças às nossas forças, Elite Behemoths. O grão-mestre estava explicando lentamente quando eles saíram do navio de guerra principal, seus olhares apenas voltados para a torre de vigilância celestial enquanto eles realmente passavam por ela para a região onde suas ameaças eram abundantes. A torre de vigia foi construída de uma maneira extremamente única, parecendo um enorme arranha-céu dourado que perfurava os céus à medida que seu tamanho ultrapassava as enormes árvores antigas ao seu redor. A área em seu entorno imediato parecia mais uma base, já que vários Prime Wars.ips estavam estacionados, alguns celestiais sendo vistos entrando e saindo com cuidado. Passar por esta torre de vigia significa que nos colocamos diretamente em risco de entrar em contato com um gigante de elite, e qualquer torre que você passar será considerada uma linha que distingue os verdadeiramente poderosos e deixa os fracos para trás. O expansivo navio de guerra principal que eles percorreram as longas distâncias normalmente estaria estacionado nessas torres, os celestiais se movendo para explorar e caçar os próprios Behemoths, já que as poderosas embarcações não foram construídas para lutar contra Behemoths. Só se conseguiria ver um navio de guerra primordial ser destruído se tentassem pilotar um para se igualar a uma besta celestial de elite. Fique perto de mim e preste muita atenção, vou guiá-lo em sua primeira caçada e mostrar exatamente o que você deve ter em mente ao enfrentar Behemoths que são proficientes nas leis supremas. Os membros da equipe de exploração do fogo justo assentiram enquanto até mesmo o barulhento Boro se enchia com uma expressão séria, seus corações ansiosos para ver a força deste grande mestre enrugado enquanto ele colidia com um gigante de elite. Os sentidos de Noah se expandiram ao redor enquanto eles passavam pela área protegida da torre de vigia, aventurando-se ainda mais na floresta mística do reino celestial que parecia ter um silêncio agourento. Normalmente ouviríamos os sons dos animais se movendo, uma cacofonia de sons que os cercava enquanto caminhavam por uma floresta tão grande. Mas tudo o que os encontrou foi o silêncio, pois até as pequenas criaturas sabiam que não deviam fazer barulho nesta região onde vagavam seres poderosos. Noah pensou nas palavras do grão-mestre, pensando na linha invisível que eles estavam passando agora e que os colocaria no campo das criaturas verdadeiramente poderosas do reino celestial enquanto ele se preparava. À medida que o corpo principal de Noah se movia pelas regiões mais profundas do reino celestial, seu clone continuou a realizar uma campanha destrutiva no primeiro reino do inferno que estava reduzindo o número de infernais em um ritmo rápido. Sua força, que era capaz de resistir aos seres que estavam a meio passo do reino de expansão de domínio, agora estava intimidando as pobres multidões de infernais que foram derrotados como se fossem insetos. Isto foi especialmente verdade por causa da armadura que ele adornava, que tinha uma habilidade espetacular que ele gostava de observar enquanto se movia rapidamente através do primeiro reino do inferno. A habilidade passiva ridiculamente poderosa dada pelo conjunto Flameborn incandescente completo, que liberava um amplo anel de chamas ao seu redor a cada segundo, agia como um ataque que simplesmente varria uma área inteira onde ele aparecia em segundos. Foi uma visão ridícula onde ele se teletransportou em meio a centenas de infernais, um terrível anel de chamas saiu dele que quase incinerou metade enquanto todos os restantes foram colocados sob o efeito de imolação da alma que os fez receber 1000% a mais de dano das habilidades do elemento fogo.
Aqueles que sobreviveram permaneceriam assim apenas por mais um segundo antes de serem completamente eliminados, seja por outro anel de chamas ou pelas terríveis habilidades do Catulo Menor enquanto os portais do terror eram lançados livremente. O clone tinha tantos meios possíveis enquanto fazia tudo, usando livremente a mana que lhe foi dada enquanto trabalhava eficientemente para acumular pontos de habilidade e aumentar a porcentagem do título de Lorde Infernal. Já no último dia em que ele estava se movendo, o título de Lorde Infernal avançou mais de 50%. Este objetivo estava chegando perto de ser concluído, pois ele também alcançou objetivos menores, o pequeno corpo do gigante do fogo dracônico que ele trazia consigo como animal de estimação continuava a ser alimentado com núcleos, já que seu rank já alcançou transcendente neste último dia. Ele estava passando por um nivelamento de poder a uma taxa que ninguém ao redor de Noah teve a chance, seu corpo continuando a crescer cada vez mais à medida que começava a adotar a expressão temível de um poderoso Behemoth que Noah havia lutado antes. Draco, vamos! Sua forma miniaturizada foi teletransportada para as costas do dragão enquanto ele o chamava sob o nome improvisado que havia dado no dia anterior, este temível Behemoth passando a ser chamado de Draco enquanto rugia ressonantemente enquanto Noah começava a usar uma variedade de habilidades acima, isto, da série de habilidades em maior que a árvore de habilidades dos King of the Ancients, e as habilidades do Vampire Progenitor. Ele brincou com tantas habilidades quanto possível enquanto raios coloridos de destruição continuavam a chover em direção aos infernais no primeiro reino do inferno. Enquanto isso ocorria em um reino semelhante que continha níveis totalmente diferentes de infernais, um ser com chifres em forma de coroa estava flutuando de costas em direção ao solo em chamas de outro reino do inferno, sua aura causando os numerosos vazios e os infernais do reino de forjamento da alma abaixo dele tremerão de medo. Ele estava flutuando preguiçosamente nos céus ardentes do segundo reino do inferno quando outro ser como ele se teletransportou para o seu lado, com o rosto de cruel excitação enquanto ela falava. Parece que o próximo pequeno Lorde está trabalhando ainda mais rápido no primeiro reino. Não deve demorar muito para que ele se junte a nós. O que você acha, Hiker? O recém-chegado Senhor Infernal perguntou ao outro senhor flutuando nos céus escaldantes, o ser chamado Hiker que respondeu com um sorriso preguiçoso, sem sequer se virar para olhar em sua direção. Azula, você sempre ficou um pouco animado demais com essas coisas. Deixe-os levar o seu tempo. Você sabe que no momento em que eles detiverem plenamente o título de nono Senhor Infernal, isso significa que nosso futuro está prestes a se tornar muito mais ocupado. A expressão cruel no rosto de Azula ganhou uma expressão amorosa enquanto suas mãos percorriam assustadoramente seu corpo, a cabeça erguida com uma expressão de alegria enquanto ela respondia. Sim, eu me pergunto quem será o bebezinho Lorde. A atenção de numerosos lordes infernais poderosos sentiu um evento particular se aproximando enquanto davam as boas-vindas ao futuro. O ser em questão não sabia de nada disso enquanto desfrutava da sensação de poder enquanto atravessava o primeiro reino do inferno. Fim do capítulo. A pintura é poesia sem palavras, Voltaire.